pregar, se eu pregar e não viver, eu fico meio capenga, irmãos. Eu não consigo. Então, eu vim aqui, irmãos, e torno a ler novamente esse texto. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E aí é um texto maravilhoso, empolgante, que nos anima o coração e nos faz a nossa fé ser vivificada, mas aconteceu algo aqui neste contexto. A Bíblia diz que todos os homens, no verso 13, todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos, e todos eles, irmãos, debaixo de uma orientação de Josafá, que eles deveriam jejuar e orar. Jejuar, se vestirem de panos de saco, e a ordem era para que todos fizessem isso, para que todos estivessem debaixo desta palavra, debaixo desta orientação. Pois bem, isso aconteceu e Deus reverteu o quadro. Aquilo que era difícil, aquilo que era impossível, aquilo que não tinha saída, eles dedicaram a Deus por completo as suas vidas, e Deus mudou completamente o quadro. Meus irmãos, o jejum é uma prática que há milhares e milhares de anos já acontece. Porém, hoje não é tão comum na igreja cristã contemporânea, não é tão comum as pessoas viverem jejuando. O jejum, ele está no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós vamos aprender na Bíblia que os profetas jejuaram, os apóstolos jejuaram, muitos homens consagrados, mulheres consagradas ao longo da história bíblica, experimentaram vários benefícios espirituais através e por intermédio do jejum. Você lembra comigo também do jejum de Jesus? Jesus, irmãos, que jejuou 40 dias, a gente vai chegar lá. Homens de Deus em todos os tempos, em todos os lugares, não somente creram no jejum, mas também praticaram o jejum. Hoje, porém, são poucos crentes. Responda para você mesmo. Você tem jejuado? Você tem entregue esse momento de particularidade, de intimidade? Você tem dedicado a Deus? Você tem jejuado com regularidade? Existem na mente de muitos cristãos muitas dúvidas sobre o jejum, sobre a necessidade do jejum, e é sobre isso que eu quero discorrer com os irmãos nessa noite. Não é uma palavra assim que as pessoas, uau, não, mas é uma prática cristã, irmãos. E nós, como crentes, nós precisamos aprender a jejuar. E a proposta que Deus alçou meu coração é que nós vamos jejuar, amém, amados? Se você jejua, amém, mas a ordem é para que todos jejuem, amém, amados? Todos, nós vamos chegar lá. No Antigo Testamento, Moisés, ele jejuou antes de receber as tábuas da lei, ele jejuou 40 dias. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente lembra, é óbvio, de Jesus Cristo, que 40 dias antes de iniciar o seu ministério público. Existem, como eu disse aqui, muitas dúvidas sobre o que é o jejum, sobre a forma que deve acontecer o jejum. Vamos começar falando o que não é o jejum, irmãos. O jejum não é um sacrifício. Diga comigo, jejum não é um sacrifício. Quando a gente vai na Bíblia, 12:7 de Mateus, a gente vê: se vós soubesseis, que significa estas palavras, foi o próprio Jesus dizendo: misericórdia quero
e não holocaustos, em outras traduções, e não sacrifício, porque Jesus, Ele já sacrificou no meu e no teu lugar, amém, amados? Então, é bem simples, bem assim, para a gente entender, fácil, jejum não é sacrifício, jejum ele não é penitência, irmãos, a ponto de nós, mortificarmos assim, e o nosso corpo ele ser tomado assim por um sacrifício, não, isso não é jejum, irmãos. Jejum não é também um ato de propaganda espiritual, e isso Jesus ele debatia, e não pouco, com os fariseus, irmãos. Os fariseus, eles desfiguravam o rosto para mostrar às pessoas que eles eram mais espirituais do que todos, que eram pessoas quebrantadas, que viviam em santidade, e foi por esse motivo que Jesus disse: quando vocês findarem o jejum, Mateus capítulo 6, versículo 17, quando findarem o jejum, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o seu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós não devemos fazer propaganda do jejum, e outra coisa, nós não merecemos nenhum aplauso, irmãos, pela suposta espiritualidade que temos porque estamos jejuando, mas que nós precisamos fazer, é que através do jejum verdadeiro, e daqui a pouquinho a gente vai entrar no que é então o jejum, que nós possamos agradar aquele que nos vê em secreto, e dele, irmãos, dele, não dos homens aqui da terra, dele vem a nossa recompensa, aleluia. Quantos já receberam recompensa de Deus aqui, irmãos? Dele vem a nossa recompensa. Então, o jejum não é apenas uma abstinência de alimento, é também, mas não é apenas isso, irmãos. E no último estágio, o jejum não é um regime, não é para emagrecer. Ah, pastor, eu vou entrar nesse negócio de jejum 21 dias e vou perder 10 quilos. Não, o propósito não é esse, tá certo? O propósito não é esse. E você pode até fazer esse tipo de dieta, mas não chame de jejum, porque isso não é jejum, tá bom? Então, bem simplesinho, para a gente caminhar aqui. Irmãos, então, o que é o jejum? O jejum, irmãos, é a abstenção de alimentos, por um período definido, e por um propósito estabelecido. O jejum é a abstenção de alimentos por um período definido, para um propósito estabelecido, um propósito que vai ser definido. E nós estamos aqui, irmãos, dentro desse texto 24 de Crônicas, para clamar por socorro, aleluia. Clamar por socorro. Eu não sei você, mas o meu coração, irmãos, ontem eu estava no veículo, eu tive que parar o veículo, o Espírito de Deus, Ele foi dando palavras de oração no meu coração, Ele foi inflamando o meu coração, e eu comecei a orar, irmãos, e o Espírito de Deus, Ele já gritava acerca deste momento que nós vamos ter, irmãos, de avançar para dentro do véu, irmãos, para um lugar de intimidade, para um lugar muito especial, de sentimos a graça do Espírito Santo, irmãos, e o Senhor alçava o meu coração uma palavra de intercessão, de clamor, de busca do Espírito Santo, irmãos. Por quê? Porque nós vamos avançar, e o propósito qual é? O propósito é clamar por socorro. Há muitas pessoas que estão indo a passos largos para o inferno, há muitas pessoas que me procuram, eu tenho certeza, se você estiver bem, também te procuram, fazendo o quê? Em rápida compreensão, vem até mim, vem até você, pedir por socorro, e existem circunstâncias
circunstâncias nas nossas vidas, que nós não podemos fazer absolutamente nada, mas nós podemos clamar ao Deus Todo-Poderoso, que socorra esta pessoa, que socorra esta família, que socorra esta pessoa que está enferma, que está contagiada com o vírus. Então, irmãos, o nosso propósito aqui é clamar, é o jejum do socorro, amém, amados? Glória a Deus. Jejum, irmãos, é sentir fome de Deus. Jejum é sentir saudade do mundo espiritual. Jejum, irmãos, é sentir, às vezes, como você está carnal. Eu preciso de Deus. A pessoa acorda já dependente, a pessoa desperta logo no seu primeiro respirar, no abrir e fechar de olhos. Ele não consegue se movimentar sem clamar por Deus. É desejar Deus, é ansiar Deus de uma forma violenta. Isso é jejum, irmãos, é sentir desejo de Deus, fome do Senhor, é querer Deus acima de tudo e acima de todos, irmãos, é se negar, dar um passo no seu dia, sem dizer: Senhor, vai adiante de mim, aleluia. É mais ou menos por aí. Aí a gente vai para o texto áureo de Jesus, em Mateus capítulo 6, no versículo 16, quando o Senhor, Ele dá as instruções e diz assim: quando vocês jejuarem, não fique com a aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Preste atenção. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, mais uma vez, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu pai em secreto, e o seu pai que te vê em secreto, lhe dará recompensa, aleluia. Então, irmãos, em primeiro lugar, o jejum é uma coisa comum, rotineira, na vida da igreja. Se não é, precisaria ser. O texto diz: quando jejuarem. Como é que o texto diz? Não é se jejuarem? Como é que o texto diz? Quando jejuarem, irmãos. Porque normalmente dá-se ideia de que os cristãos iriam jejuar, porque é uma prática cristã. Então, o beabá do crente, irmãos, tem a ver com uma vida consagrada, a oração e ao jejum. O texto não dá assim ideia de que nós não vamos jejuar, muito pelo contrário. Se não está aqui no texto, a Bíblia diz: quando jejuarem, quando jejuarem. Então, é uma prática comum na vida da igreja cristã. Em segundo lugar, irmãos, o jejum é algo pessoal, é algo íntimo, é você e Deus, é particularidade. Você fala com seu pai, você fala com o seu Deus, você tem esse momento, é tão íntimo, tão você e Deus. Então o jejum é você abrir mão, você renuncia aquilo que é bom, porque logo pela manhã um pãozinho com manteiga é bom, não é, irmãos? Sim ou não, irmãos? É bom, é demais. É gostoso, aquele pãozinho estralado. Tem uma padaria aqui em cima aqui, que o Ayrton me ensinou a comprar pão ali. Meu Deus, que padaria boa. A gente leva pão daqui para casa, irmãos. É bom, mas quando nós nos dedicamos à prática, a viver o exercício do jejum, irmãos, nós renunciamos o bom para viver o melhor, aleluia. Você deixa de comer este pão, que é uma dádiva, que é um presente, que na oração nós dizemos ao Senhor: obrigado, Pai, pelo pão nosso de cada dia. Sim ou não, irmãos? Esse pão é uma dádiva de Deus, irmãos, mas nós estamos dizendo: Senhor, este pão é um presente que o Senhor deu, mas tem uma coisa: nós não queremos este pão da terra, nós queremos nos alimentar durante este tempo com o pão
pão direto do céu, aleluia. Irmãos, o jejum é você deixar se deleitar nas dádivas de Deus. Nós paramos um pouco de nos deleitar nas dádivas, porque a gente come muita coisa boa, irmãos, e a gente passa a se deleitar no próprio Deus das dádivas, aleluia. Um escritor chamado John Piper, ele diz assim que o jejum é saudade de Deus, é sentir fome do Altíssimo. Eu não sei vocês, irmãos, uma coisa muito especial, eu tenho certeza que está para acontecer. Deus, Ele tem me dado uma fome tão grande dEle, irmãos, uma fome tamanha dentro do coração, desejo de orar, de consagrar, de jejuar. Eu não sei se você tem passado por esse tempo, se você tem acordado nas madrugadas, se você tem orado mais do que o costume, se você tem santificado, se você tem lido a Bíblia. Irmãos, sabe o que significa isso? Fome de Deus, fome do pão celestial, aleluia, glória a Deus. Eu sinto fome pelo pão do céu. Quantos sentem fome pelo pão do céu? Aleluia. Mas olha, irmãos, o maior de todos os obstáculos para o jejum não são nas coisas más. O maior de todos os obstáculos, irmãos, são as coisas boas. Se você ler comigo em Lucas capítulo 14, no versículo 15, Jesus ele conta uma parábola. E note como ele inicia a parábola. Olha como ele inicia a parábola: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Tem um banquete no reino de Deus, e mais do que feliz é esta pessoa que participar. O texto continua, versículo 17, e nós vamos ver aqui que alguns rejeitam esse convite. Muitos rejeitam o convite. Sim, pastor, por que rejeitam? Vamos ver aqui no texto por que rejeitam. A Bíblia diz: a hora da ceia, enviou um servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar as suas desculpas. O primeiro, ele disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Olha, qual é o problema em comprar um campo, irmãos? Vamos contextualizar. Qual é o problema em comprar uma casa? Tem problema nisso, irmãos? É até bom, é ou não é? Tá bom, vamos para o segundo. O outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço-me que desculpe-me. Irmãos, vamos contextualizar. Ele comprou um Toyota Corolla, ele comprou um Honda Civic, ele comprou um carrão, ele está aqui, irmãos, com 5 juntas de bois, irmãos, e vai experimentar, vai viajar. Qual é o problema de comprar um carro novo, uma moto, uma bicicleta? Isso é bom. Mas vamos lá, irmãos, o outro: casei-me, por isso eu não posso ir. Olha, Deus falou que bem-aventurado é aquele que participar da mesa do banquete do rei, irmãos. E aí eles estão, cada qual rejeitando. E o último aqui fala que não pode ir, por quê? Porque ele casou. E qual é o problema em casar, irmãos? Não existe nenhum problema, não existe nenhum mal em tantas coisas boas. Existe ou não existe, irmãos? Sim, existe. Existe, irmãos. Quando as coisas boas tomam o lugar de Deus nas nossas vidas, nós estamos vivendo um grande risco. Quando as coisas boas tomam o lugar de Deus, que só Deus teria que estar. Deus pode ter te dado um carro, um campo, juntas de bois. Deus pode ter te dado um marido, uma esposa. Deus pode ter te dado muitas dádivas, irmãos. Mas tudo que você recebeu não pode substituir o lugar de primazia de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Hoje, irmãos, nós temos famílias, nós temos
casas, nós temos um teto para morar, nós comemos comida boa. Irmãos, eu tenho certeza que ninguém aqui tem problema com um pãozinho na mesa. Todos nós estamos nos alimentando e bem, irmãos. Nós temos, alguns têm condições, fazem viagens, temos roupas, irmãos, temos carros, temos tantas coisas boas. Essas coisas, irmãos, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado neste exato momento, existem coisas que estão tomando o coração de alguém, que talvez teria que estar aqui ou assistindo este culto, mas as coisas que ele recebeu, as dádivas de Deus, têm sido maior do que o Deus das dádivas, irmãos. As dádivas de Deus não podem tomar no meu e no teu coração, no meu e no teu interior, o lugar, irmãos, de primazia. O Deus das dádivas é maior do que as dádivas de Deus, amém, amados? Então, o jejum, irmãos, é uma prática, e nós precisamos entender isso, que cada crente, cada um de nós, ele precisa vivenciar isso na sua vida de forma verdadeira, de forma nobre, de forma íntima com o Espírito Santo. Aí a gente vê em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a Bíblia diz: portanto, se vocês comem, se vocês bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, se você come, é para a glória de Deus. Se você trabalha, para a glória de Deus. Se você ora, para a glória de Deus. Se você louva, para a glória de Deus. Se você jejua, você faz isso para a glória de Deus. Então, se tudo nós fazemos para a glória de Deus, qual é então a diferença, irmãos, entre nos alimentar para a glória de Deus e jejuar para a glória de Deus? A diferença, irmãos, é que quando nós jejuamos, quando nós nos alimentamos, nós comemos este pão abençoado, esse pão que é uma dádiva de Deus. Mas quando nós nos dedicamos ao jejum, quando nós escolhemos renunciar, nós estamos dizendo ao Senhor: Pai, eu quero comer o pão do céu, eu quero para um lugar de relacionamento, de intimidade, eu quero estar mais perto com o Senhor, amém, amados? Olha, então aqui eu estou comentando com os irmãos o que é o jejum. O jejum é uma forma íntima de cada cristão, é uma prática, é um exercício espiritual para cada crente, que deve ser feito de forma individual. Mas, irmãos, foi aquilo que o Espírito de Deus colocou no nosso coração. Em vários momentos na Bíblia nós vamos ver que o povo, todos foram conclamados a jejuarem, a orarem. A jejuarem, a orar. E o primeiro texto é esse, irmãos, que nós iniciamos aqui a ministração em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 4, no capítulo 20, versículo 13, nós discorremos aqui no domingo. Você lembra bem, irmãos, todos estavam ali para pedir socorro. Josafá, ele levantou a sua voz, direcionado por Deus, para que toda a nação de Judá estivesse diante do Senhor. Os homens, as mulheres, os idosos, as idosas, as crianças, até os bebês de colo, irmãos, jejuaram diante do Senhor, amém, amados? A Bíblia vai falar sobre uma mulher, a rainha Esther, irmãos. Quando você lê em Esther capítulo 4, versículo 15, nós vemos, irmãos, o povo já estava sentenciado à morte, já estava decretado, irmãos. Imagine o êxodo que seria naquela ocasião. Mas da mesma forma, ela convoca o povo para jejuar 3 dias diante de Deus, e o Senhor reverte aquela situação. O texto diz: então Esther mandou a seguinte resposta para Mardoqueu: vai, ajunta os judeus que acharem na capital
capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, por isso pereci, aleluia. Mas ela não pereceu, e nós conhecemos o fim da história. Deus concedeu um grande livramento. Da mesma forma, o irmão, a irmã não vão perecer, aleluia. Nós receberemos livramento da parte do Senhor, o nosso Deus, aleluia. Irmãos, o rei de Nínive, Jonas, estava lá pregando, sem querer pregar. Arrependam-se, senão todos vão morrer. Arrependam-se, porque o juízo de Deus chega. E aí a Bíblia diz em Jonas, no capítulo 3, irmãos, no versículo 6 em diante, o nosso Deus tocou no coração do rei daquela localidade de Nínive, irmãos. E quando essa notícia chegou para o rei de Nínive, a Bíblia diz: ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais. Perceba, ele não era crente, ele não era assembleano, Brasil para cristão, ele não era da Batista, ele não é, não, irmãos, ele era ninivita. E a Bíblia Sagrada diz que ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se com um pano de saco, assentou-se sobre as cinzas e mandou conclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem os animais, nem bois, nem ovelhas podem comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Amém, amados? Sabe o que aconteceu? O Senhor, o nosso Deus, suspendeu o juízo e poupou toda aquela cidade de Nínive. Quando nós jejuarmos, irmãos, Deus vai entrar com providência, vai responder, Ele vai poupar almas que estão a passos largos indo para o inferno. Deus vai responder para a glória do nome dEle, aleluia. Interessante, irmãos, isso no Antigo Testamento, no Segundo Testamento. Quando a gente lê em Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, eles estavam adorando e jejuando, o Espírito Santo lhes disse, irmãos, perceba, eu pensei aqui alguns textos para os irmãos notarem que a dinâmica da igreja era que eles orassem e jejuassem para fazer a obra de Deus. Era algo natural. Não se fazia a obra de Deus sem antes ter jejuado, sem antes ter orado. Era uma prática comum para escolher os líderes, irmãos. Eles não escolhiam os líderes a partir de um curso de teologia, a partir de um currículo do camarada. A Bíblia vai dizer em 14:23 de Atos: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, aleluia, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido, aleluia. Amém, meus irmãos? Nós precisamos. Deus, Ele faz milagres, Deus, Ele continua realizando coisas miraculosas, coisas violentas, irmãos, mas nós precisamos nos submeter à vontade soberana de Deus, através das orações, através do jejum. É uma prática normal no meio dos cristãos, ou deveria ser, irmãos, e será aqui no nosso meio, em nome de Jesus, amém, amados? Glória a Deus. O jejum, ele deve ter propósitos espirituais bem claros, irmãos. E daqui para frente nós vamos estar colocando os propósitos, aqueles que o Senhor já alçou no nosso coração, e aqueles que no meio do caminho Ele vai alçando, irmãos. E nós vamos colocando. O principal propósito é clamarmos por socorro. É clamarmos por socorro. O profeta do avivamento, Joel, no capítulo 2, no versículo 12, o texto diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor,
convertam-se a mim de todo o coração. De que forma? Com jejuns. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração de vocês, e não as vossas roupas. Nós precisamos nos humilhar mais, irmãos. O nosso rosto está muito limpinho, irmãos. Nós precisamos colocar mais a nossa cara no pó, irmãos. Nós precisamos rasgar mais as nossas vidas diante do Senhor. Nós precisamos deleitar a nossa vida em Deus. Nós precisamos usar mais os nossos lábios, irmãos, para glorificar o nome de Jesus. Nós precisamos colocar uma tranca nos nossos lábios, para que nós não venhamos murmurar, irmãos. Isso vai acontecer à medida que nós avançarmos, passarmos o lugar do véu, irmãos, entrarmos num grau espiritual, elevarmos o nosso nível diante do Senhor, o nosso Deus, e clamarmos ao Senhor, nos humilhando diante da presença dEle, aleluia. Irmãos, nós precisamos jejuar. Pastor, por que é que nós precisamos jejuar? Diante das circunstâncias, do socorro, pastor, por que é que nós precisamos jejuar? Se você ler, irmãos, o que está em Mateus capítulo 4, você vai lembrar do que Jesus passou no deserto. Nós precisamos jejuar para vencer as tentações. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que se pessoas se santificassem ao Senhor e escolhessem o caminho do jejum, com certeza nós não teríamos o índice de divórcio que temos nos dias atuais, irmãos. Porque quando nós sacrificamos, quando nós dedicamos tempo ao Senhor e ao jejum, nós vencemos as tentações. Se você ler em Mateus capítulo 4, versículo 2, aliás, nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, olha, nós vamos ler, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ler. Nós vamos identificar aqui, irmãos, olha o que o texto diz, eu vou ler aqui. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E depois, Mateus 4:2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quando a gente vem em Marcos capítulo 1, versículo 12, 13, diz assim: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Quando a gente vai para Lucas capítulo 4, versículo 12, é o mesmo texto, você sabe disso, nos evangelhos sinóticos aqui, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Interessante, nós falamos sempre e ouvimos, irmãos, que Jesus nos 40 dias, ele fez o quê? Orou e jejuou. Nós suponhamos, nós vamos supondo, né, irmãos, que Jesus orou, com certeza ele orou, mas o texto não diz que Jesus orou. O texto claramente diz que Jesus fez o quê, irmãos? Jejuou. Perceba, o escritor do texto sagrado enfatiza aqui o jejum, irmãos, o jejum. O Filho de Deus, ele foi fortalecido. O Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem, ele foi abastecido, ou seja, ele vence o diabo com três itens assim indispensáveis para as nossas vidas, irmãos. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ele diz ao diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, aleluia. Em segundo lugar, do revestimento do Espírito, aleluia, nós precisamos do revestimento do Espírito. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus jejuou, aleluia, e nós precisamos jejuar para vencermos
vencemos as tentações. Moço, moça, senhor, senhora, criança, jovem, adolescente, esta palavra, ela serve para mim, ela serve para você. Você que entrou aí neste culto, és muito bem-vindo, não por mim, mas pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu estou meio distante. Não importa, o Senhor está te chamando para um tempo muito especial na tua presença. Deus, o nosso Senhor, Ele está te chamando para um tempo de intimidade. Ele está nos chamando para um tempo que nós vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Nós vamos sem fome, sede, desejo de Deus, mais desejo do que assistir Netflix, mais desejo do que jogar videogame, mais desejo do que maratonar aí uma série. Às vezes eu fico vendo as pessoas falando comigo, eu acho bonito. Eu maratonei, ficou o dia inteiro, irmãos, assistindo uma porcaria, irmãos. Ficou o dia inteiro e não dedica a Deus 1 hora do seu dia, não dedica a Deus 3 horas, não dedica a Deus uma leitura. Meu irmão, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que o Espírito de Deus está te pegando nessa noite, te chamando para um concerto, te chamando para tu te vestir de pano, saco e cinza, se humilhar diante do Senhor e entrar neste jejum a partir de segunda-feira, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá para mais um texto sagrado. Mateus capítulo 17, versículo 14. Mateus capítulo 17, versículo 14. Obrigado. Olha o que o texto diz. Esse texto é conhecido dos irmãos e eu quero ler ele, irmãos, na sua totalidade. Olha o que o texto diz. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha misericórdia. Em outras traduções, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Escute isso, você pai, você mãe, você vê que seu filho tem dificuldades, debilidades, você percebe que o seu filho, ele tem circunstâncias, é para você nesse momento. Esse pai vai buscar a presença de Jesus, olha só, pois muitas vezes cai no fogo, e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus, irmãos, com um brado, com uma tristeza no coração, eu fico imaginando a tristeza de Jesus nesse momento. Ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu com vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha que palavra forte de Jesus, irmãos. Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, aleluia. Este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado, aleluia. E aí, irmãos, os discípulos fizeram uma pergunta básica, trivial: Senhor, qual foi o motivo? Por que é que nós não pudemos expulsar o demônio daquele moço? E aí Jesus diz: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio, você precisa dizer isso comigo, 1, 2, 3, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio, oração e jejum. É importante, sim ou não, irmãos? É importante, é o exercício na vida cristã. Quem se diz cristão, irmãos, é o beabá. Ele precisa jejuar, ele precisa orar, ela precisa jejuar, ela precisa orar, irmãos. E por que é que eles não estavam jejuando? Por que é que eles não estavam orando, irmãos? Porque estavam dispersos, como muitos de nós, irmãos. Eles estavam distraídos.
Eles perderam o foco. Se você notar aqui, eles estavam discutindo com os fariseus. Eles estavam em discussões infrutíferas. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com discussões que não nos levam em lugar nenhum. Satanás, o diabo, ele é sutil. Ele é especialista em tirar as pessoas do foco. Quantos de nós que estamos aqui nesta noite, você que está aí na sua casa, quantas pessoas nós já não vimos começando bem no ministério, estava no louvor, estava adorando, estava pregando, estava fazendo isso, e a pessoa olhava para aquele e dizia: meu Deus, mas aquela pessoa é uma bênção, aquela pessoa, olha, é alguém de Deus. Mas irmãos, o diabo é sutil, ele é ardiloso. A Bíblia vai dizer que ele é sagaz, irmãos. Ele é especialista em tirar as pessoas do foco. Muitas vezes nós gastamos tempo, irmãos, discutindo como fazer a obra, e nós não estamos gastando tempo fazendo a obra, irmãos. Muitas pessoas estão perdendo tempo com conversas que não chegam em lugar nenhum. E nós precisamos, irmãos, tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos dar uma resposta para este mundo que está em pleno sofrimento, que está em pleno caos. Nós não podemos admitir dentro do nosso coração não ter uma resposta para o momento que estamos vivendo. Talvez a medicina não saiba, talvez, irmãos, o presidente não saiba, o governador, o prefeito, eles não saibam o que fazer, mas nós sabemos, irmãos, nós sabemos o que é que nós devemos fazer, pastor. Jejuar, nós devemos orar, nós devemos clamar para o socorro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra, diz o Senhor, aleluia. Nós temos a resposta, irmãos. Precisamos tomar cuidado para não ficar em discussões que não chegam em lugar nenhum, que não edifica ninguém, que não sara a alma de ninguém, muito pelo contrário, só desconstrói. Mas uma pessoa ungida por Deus, alguém que está consagrado, consagrada, esse tem a unção, esse tem a presença do Espírito Santo. Tem vírus, tem situação, tem enfermidade, tem porta que se fecha, mas tem Deus acima de tudo e acima de todos, aleluia. Irmãos, nós precisamos jejuar. Daniel capítulo 9, versículo 3, vai dizer que nós precisamos jejuar para pedir discernimento para Deus. Como eu peço discernimento para Deus, irmãos? De pessoas que se aproximam, de pessoas que se distanciam. Como eu peço discernimento para Deus nos dar o próximo passo. E nós precisamos jejuar. A Bíblia diz, irmãos, no texto que eu citei: voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplica, e com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza, aleluia. Irmãos, nós precisamos fazer como esse moço Daniel, irmãos, que recebeu revelações tremendas da parte de Deus. Deus vai se revelar a nós, amém, amados? Vai ser um tempo muito especial para as nossas vidas e para a nossa querida igreja, em nome de Jesus. Pastor, eu estou participando do culto e quero fazer parte desses dias de jejum e de oração. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Nós precisamos jejuar, irmãos, para pedir socorro. Esdras capítulo 8, versículo 21, olha o que o texto sagrado diz: nós precisamos jejuar para pedir socorro para Deus, e também para pedir uma viagem segura, irmãos, diante dos perigos e as ameaças que nós enfrentamos. Olha o que o texto sagrado diz: então ali junto ao rio Ava proclamei um jejum para nos humilharmos diante do Senhor o nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem. É interessante, os irmãos às vezes têm o costume de pastor, ora por mim. Isso é lindo, maravilhoso, bíblico também, mas você vai fazer uma viagem? Olha o que o texto diz que Esdras fez:
Ele conclamou um jejum. Jejua, guarda a sua viagem, pede para que o Senhor guarde dos perigos, das ameaças. E aí o texto diz: para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para defenderem do inimigo o caminho, porque já havíamos dito: a mão do nosso Deus estará sobre todos os que o buscam, para o bem deles. E aí, irmãos, você conhece o texto, foi a boa mão. Ele chegou diante do rei, todo espiritual, dizendo, irmãos, que estava consagrado, que estava ali derramado diante da presença de Deus. E o texto diz que ele ficou meio assim de pedir ajuda, exército, por causa da viagem. E você sabe, ele recebeu o exército, mas recebeu principalmente o exército celestial, porque a Bíblia Sagrada diz que a boa mão do Senhor esteve com ele. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, fique de pé. Por hoje, essa é o primeiro momento que nós falamos sobre jejum na Bíblia, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Coloca aí para nós, filho, como é que nós vamos trabalhar. Esse é um banner inicial que vai mostrar que nós, a partir de segunda-feira, vamos entrar num tempo muito especial, e nós vamos consagrar a Deus. A gente vai dar aqui os detalhes no domingo, da forma que você pode dedicar esse jejum ao Senhor, o nosso Deus. Mas nós desejamos compartilhar com você hoje já, para que você vá se preparando. Talvez tire aí uma refeição do seu dia, vai organizando aí. Experimente ficar 3 horas, experimente ficar 6 horas. Daqui a pouco você, durante até chegar na segunda-feira, você experimente 12 horas. Você que fazia e faz anos que você já não jejua mais, você teve uma base hoje. Esse culto fica registrado, você pode repetir e repetir, fazer os apontamentos. O que você não pode, o que você não deve é ficar de fora. Aí você vai ver as suas dificuldades, porque não é só você que tem, somos todos nós temos dificuldades, mas olha, acima das dificuldades está o Senhor, o nosso Deus, e essa igreja vai clamar por socorro, aleluia. E assim, tão certo como há que respiro, certo é que Deus responderá, aleluia. Deus responderá, Ayrton. Eu falei com o irmão essa semana, às vezes a gente quer dar uma de mecânico, né? Às vezes a gente quer, meu Deus, mas agora é bomba de gasolina, agora é o câmbio, mas tem coisa na vida de um homem de Deus, tem coisa, irmã Sara, na vida de uma mulher de Deus, tem coisa na vida, Júnior, de um jovem de Deus, que nós vamos receber e nós vamos vencer, quando nós entendermos que é uma batalha espiritual que está sendo travada. Amém, amados? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e por você neste momento. Você que recebeu, você que foi ministrado pelo Senhor neste primeiro instante, você que recebeu aí de uma forma bem superficial, a partir de hoje, eu vou orar para que Deus aguce o seu coração, para que Deus esquente o seu coração, para que Deus inflame a sua alma, para que você participe desses 21 dias de clamor, de jejum e de oração, aleluia. Eu liguei para alguns irmãos aqui, em específico da igreja, há pouco eu falei com a irmã Glória falou assim: pastor, tamo junto. Não é assim que ela fala? Pastor, tamo junto. Eu é que gosto de jejum. Aleluia. Quem está junto aqui, irmãos, em nome de Jesus? Aleluia. Agora coloque assim de verdade a mão no seu coração. Você vai orar, você vai falar com Deus, e nós vamos interceder juntos neste momento.
pedindo que Deus comece a aquecer o nosso coração. Falei com outras pessoas que já estavam num propósito. Meu Deus, que coisa maravilhosa que vai acontecer aqui nessa igreja, irmãos. Irmãos, que coisa tremenda que o Senhor vai liberar aqui para esta igreja, para os membros dessa casa, para você que está aí na sua casa, cultuando a Deus. São coisas extraordinárias dos céus. Você vai abdicar talvez alguns dias do pão da terra, e Deus vai mandar maná do céu para a tua vida, aleluia. Coloque comigo assim a mão no seu coração, e vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, sabemos bem, Senhor, dos prazeres desta terra, sentimos o gosto de uma deliciosa carne, Pai, temperada, um arroz fresquinho. Nós agradecemos a Ti, Pai, pelas dádivas que o Senhor nos tem conferido, mas nós estamos, a partir de segunda-feira, entrando num propósito, Pai, que nós agradecemos ao Senhor por todas as dádivas, mas nós queremos o Deus das dádivas respondendo às nossas orações, às nossas súplicas. Pai, aquilo que os nossos olhos ainda não contemplaram, iremos começar a contemplar. Demônios, Pai, semelhantes a este, Pai, que estava atormentando a vida deste garoto, serão expelidos, meu Deus, uma vez por todas. Filhos, filhas, moços, rapazes, adolescentes, crianças, enfermidades espirituais, Senhor, nós iremos, Pai, vencer pelo poder do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu vais nos dar, Pai, ousadia, Tu vais nos dar, Pai, intrepidez, Tu vais colocar em pé, Senhor, aquele que está deprimido, pessoas que estão vivendo depressão nas suas vidas, Pai, receberão o tônico da Tua presença, ó Deus. Coloca de pé um exército aqui nesta igreja, coloca de pé, Senhor, quando esta mensagem, Pai, entrar no lar desta pessoa, quando esta mensagem chegar, Pai, Senhor, em determinados locais, meu Deus, que esta pessoa se posicione da mesma forma que o Senhor disse a Josafá, Pai, que o povo deveria se posicionar, que nós venhamos nos posicionar, Deus. Ei, candevaraba, xere, manda labrastoriande, leva labrasteg de rácia. Com a consagração virão os dons espirituais, com os dons espirituais virão as manifestações celestiais, com as manifestações celestiais nós iremos contemplar cego enxergar, o paralítico andar, nós iremos contemplar, queridos, quando nós avançarmos o véu, nós iremos contemplar a boa mão de Deus se manifestar. Aleluia. Olha, portas de emprego serão consequências do poder de Deus, serão consequências de uma vida devota diante do altar. Nós estaremos vendo ministérios sendo restaurados para a glória do nome de Jesus. Nós estaremos contemplando famílias restauradas, demônios que estão atormentando famílias serão vencidos pelo poder da unção. Em o nome de Jesus. Senhor, aquece mesmo o nosso coração, para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém, meus irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe todos os nossos irmãos, muita gente participando do culto nesta noite, no Facebook também
no YouTube da nossa querida igreja. Nós vamos neste momento apresentar a Jesus a nossa oferta, o santo dízimo, os irmãos que estão aqui na igreja, no culto presencial, você que está aí na sua casa. Isso também faz parte de uma vida cristã, de alguém que ama o Senhor. Dedique ao Senhor a sua oferta, o santo dízimo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô Marcos, vem cá, querido, fazer uma oração, por favor. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Senhor Deus, amado Deus, nesta hora queremos apresentar diante de Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor, e contribuir para a Tua casa, Senhor, como um louvor a Ti, ó Deus. Sim, meu Deus. Senhor, nos alegrando e dando daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Aleluia. Daquilo que o Senhor tem aberto, Senhor, nas janelas do céu e derramado sobre nós. Sim, Senhor. meu Deus. Deus, e aquele, Senhor, que nesta noite, ó Deus, aqui na igreja ou em casa, ó Deus, que está passando por alguma dificuldade, que as portas ainda não se abriram, que o Senhor possa, Deus, intervir, Senhor, hoje, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, amém. Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero cumprimentar alguns irmãos que estão conosco aqui, a nossa irmã Leila Mendes, a Patrícia deixou aqui a paz do Senhor, nossa irmã Raquel, a Patrícia Cavalcante, a irmã Raquel também está cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor, o pastor Bob, querido Joel Aparecido, Cláudio Henrique, o Márcio Ferro está conosco, a Neuza, irmã Neuza, querida, o diácono David, o Kleber Dias, a Marta Souza, a nossa irmã Cristiane Santiago, a Marilza Santana, a nossa irmã Glória, olha ela aqui, ó, o Alexandro Gomes. Deus abençoe, Alexandro, Deus abençoe sua vida. Irmã Vilma Aparecida, irmã Isabel Cristina, a irmã Marina, Deus abençoe. Está cumprimentando todos os nossos irmãos, a nossa irmã Marinete, Onete, Deus abençoe, a Fernanda, está cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor, a Cristiane, Deus abençoe, Cristiane, a Cássia Edna, o Luciano Balbino, pastor Luciano, é isso? É ele? É ele mesmo, né? Ô pastor, Deus abençoe, homem de Deus. A irmã Vilma está dizendo, pastor, peço oração por mim e a minha família. Estaremos orando agora na oração final. A Wanda Silva, Daniel Assis, Jefferson Barbosa, o Daniel Rodrigues está conosco, a Vilma Santos, querido José Gobo, José Luiz e o Elton Santana. Deus abençoe todos os nossos preciosos irmãos. Só consegui ler aqui do Facebook. Outros irmãos que estão no YouTube também sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nós estamos aí com a nossa programação muito abençoada. Domingo é o domingo da família e nós estaremos aqui celebrando ao Senhor o nosso Deus. Na sexta-feira, um lindo trabalho de ação social. E na sexta, qual horário aqui na igreja, Ayrton? 19 horas, os irmãos saem e vão levar. Imagine vocês cheios, não que vocês não estejam, mas assim revestidos, hein, Ayrton? Meu Deus, a partir da outra semana, meu Deus, coisas espetaculares da parte de Deus irão acontecer, como Deus já tem proporcionado através da vida dos irmãos. Então, o trabalho de ação social, você que vai estar participando nesta sexta-feira, nós queremos louvar a Deus pelos patrocinadores, amém? Que Deus tem levantado, pessoas que estão supermercados aqui da região, que abraçaram a causa. Olha, essa causa de ação social, nós estaremos orando de forma contínua pela vida dos nossos queridos patrocinadores, que também fazem parte desse lindo trabalho de ação social em nome de Jesus. Ô Laura, Deus abençoe a sua vida, querida, paz do Senhor para você também, amém? Vamos orar? Amém, queridos? Pai, obrigado por mais essa noite, obrigado por tudo que Tu nos proporcionaste, Senhor, nesta casa de oração. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Espírito Santo, porque as instruções iniciais começaram a ser dadas, meu Deus.
a importância do jejum para as nossas vidas, o jejum bíblico, meu Deus, foi, a Deus, extraído da palavra nessa noite, meu Deus, e que nós possamos, meu Deus, vencer o nosso próprio eu, a nossa carne, e dedicar, Pai, o nosso corpo, o nosso ser, completamente ao Senhor, em o nome de Jesus. Começa, Pai, desde hoje, dar força para o teu filho, dar força para a tua filha. Eu não sei se ele está, Pai, já pensando em fazer 3 horas, 6 horas, 12 horas, eu não sei o que o Senhor vai colocar no coração do pai de família, da mãe de família, mas uma coisa é certa: nós entraremos em batalha, aleluia, e nós não entraremos sozinhos. O general, aquele que não perde nenhuma batalha, ele estará à frente, aleluia. Agora, Pai, guia-nos, Pai, dê-nos, Pai, estratégias, fortalece-nos, Pai, oh meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome, nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, e graças a Deus. Levante as tuas mãos para os céus. Deus abençoe as crianças, Deus abençoe Kelly, espero que tenha sido bênção lá com vocês, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre. E a igreja vitoriosa do Senhor vai dar um brado e vai dizer, amém. E se Deus é por nós, operando Ele, quantos foram abençoados nessa noite? Eu fui abençoado nessa noite. Um beijo no coração de todos, e já vai se organizando aí, tá bom? Deus abençoe.